E aí, galera, boa tarde. Tudo bem com vocês? Né? Hoje, então, a gente vai trabalhar com as leis de Ohm e eu preparei aqui, é rápido, dia 4 de janeiro, se não me engano. Deixa eu ver aqui, Nicole, que ela falou, né? Eu, não, deve ser dia 5 de janeiro, porque o Carlos falou que nunca no Alfa começa as coisas na segunda, então ou é dia 4 ou é dia 5, tá? E então nós vamos ver as leis de Ohm. A aula passada a gente viu o básico dos circuitos elétricos. A gente viu, né, que todo circuito ele é composto por pelo menos um gerador, um receptor, né? Existe uma corrente elétrica fluindo em torno do circuito e essa corrente elétrica leva energia do gerador até o receptor, tá? E um carinha muito esperto chamado George Simon Ohm, ele foi responsável por tentar entender essas grandezas que existiam no circuito elétrico. Tá? É um cientista bem famoso na área de eletricidade e ele trouxe para a gente duas leis chamadas leis de Ohm, que a gente usa, por mais difícil que um circuito elétrico seja, a gente vai usar sempre, tá? Então, assim, eu não sei se eu falei com vocês, né? Eu sou formado em física pela UFMG, física experimental, tá? Então, assim, a física experimental, ela trabalha muito com circuitos elétricos. Essa é uma área que, modéstia à parte, eu tenho um domínio muito grande. Então, assim, a gente posso afirmar para vocês que esse carinha, o George Simon Ohm, essas duas leis, elas são base para tudo. Por mais complexo que o circuito seja, você tem que saber empregar elas, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar pela primeira lei de Ohm, e aí eu vou explicar a primeira e a segunda lei. Mandei um PDF para vocês no grupo, e esse PDF tem 4 exercícios que a gente vai fazer juntos ao final da explicação, tá bom? Então, olha só, aqui está a fotinha do George Simon Ohm, o cara que enunciou essas duas leis, tá? Como que a gente faz para entender a relação entre grandezas? Se a gente quer entender como que uma coisa varia em função da outra, a gente tem que mudar uma delas e ver como que a outra muda. Então, por exemplo, se eu quero entender como que a temperatura influencia no cozimento de um alimento, eu tenho que variar ou a temperatura ou a quantidade de alimento e ver o que está acontecendo. Então, é erro e tentativa, muitas das vezes. Você faz uma previsão, faz uma hipótese e tenta lá confirmar a sua hipótese. Então, para isso, o homem montou várias vezes, vários circuitos. Aqui eu coloquei 3, tá? Um circuito com uma pilha e uma lâmpada. A pilha é o nosso gerador, nós vimos na aula passada, e a lâmpada é o nosso receptor. Essa pilha, ela é responsável pela DDP do circuito. Ela nos fornece uma DDP. E a lâmpada, ela oferece uma certa resistência elétrica para a passagem de corrente elétrica se eu conectar ela por fios, a lâmpada, a pilha, desculpa. Então eu vou conectar essa lâmpada no polo, um lado dela no polo positivo e a parte de baixo dela eu vou ligar no polo negativo. Já foi questão do Enem, como ligar uma lâmpada, vocês acreditam? E muita gente errou. A lâmpada você deve ligar sempre um fio do lado, um polo do lado e um polo embaixo dela, tá bom? Então, um polo positivo liguei do lado, polo negativo da pilha liguei embaixo. Poderia ter trocado, poderia ter colocado o positivo embaixo e o negativo do lado, não faria diferença. E aqui vai começar a fluir uma corrente elétrica, e a corrente elétrica que a gente trabalha na física é sempre do polo positivo em direção ao polo negativo. Primeira coisa que ele fez foi montar o circuito com uma pilha só. Depois ele montou um circuito com duas pilhas, ou seja, dois geradores, tá? E em sequência. Como é que eu sei que os geradores estão em sequência? Olha só, polo negativo de uma pilha, que é a bundinha dela, polo positivo dessa. O polo positivo da de baixo está ligado ao polo negativo da pilha de cima. E assim por diante. Quando você vai ligar pilhas, mais de uma pilha no aparelho, você vai ter que ligar elas dessa forma, né? Positivo de uma no negativo da outra. E aí eu faço a mesma conexão. Vou ligar a lâmpada, um polo dela no polo positivo, outro polo dela no polo negativo. Liguei.
Não é corona, é alergia, tá, gente? Deu uma espirrada aqui. Então, olha só. E aqui ele ligou com... Ah, faltou mais uma aqui, desculpa. É que eu tô vendo aqui, ó, tem um circuito igual a outro. Pera aí. Eu vou colocar mais uma lâmpada. Opa, vou colocar mais uma pilha aqui, porque senão não faria sentido, né? Só um segundo. Aqui eu vou adicionar mais uma pilha, porque eu quero que o meu terceiro circuito fique diferente do segundo. Então, aqui, ó. Aqui eu vou ter 3 pilhas. Então, 1, 2, 3. Todas em sequência. Quando eu ligar elas na pilha, na lâmpada, eu vou ter uma coisa diferente. O que o Ohm percebeu? Que ao aumentar a DDP do circuito, ele estava aumentando o brilho da lâmpada. Cada vez que ele aumentava a DDP, a lâmpada brilhava mais. Então aqui, ó, essa lâmpada brilha mais forte por ter 2 geradores, e essa aqui vai brilhar mais forte ainda, porque ela está sujeita a 3 geradores. Essa aqui brilha só um tiquinho, que está sujeita a um gerador só. E como o brilho é uma grandeza relacionada diretamente à energia que ela recebe, e a energia está relacionada à corrente que passa pela lâmpada, ele associou a ideia de que, ao aumentar a DDP, a corrente também aumentaria. E para comprovar isso, o que ele fez? Ele ligou, em cada circuito elétrico desses, ele ligou um negócio chamado amperímetro, que é um medidor de corrente elétrica. Para ligar um amperímetro, basta você colocar ele em série com qualquer parte do circuito. Então aí ele colocou um amperímetrozinho aqui, ó. Opa. Um amperímetro aqui, um amperímetro aqui e um amperímetro aqui. Para medir a corrente elétrica, o símbolo do amperímetro é a letrinha A dentro de uma bolinha. Tá? Então, toda vez que você vir isso aqui em um circuito, você vai saber que esse aparelhozinho aqui é um amperímetro. E a ideia dele é medir a corrente elétrica do circuito. Tá, ele viu que o brilho aumentava, então ele desconfiou que a corrente elétrica também aumentava. E ele verificou que, sim, de fato aumentava. Ele foi anotando. Nesse circuito aqui, como ele tinha uma pilha, e as pilhas geralmente têm uma voltagem ou uma DDP, ou uma tensão de 1,5 volt, tá? Ele percebeu, eu vou chutar valores aqui, tá? Ele percebeu uma corrente elétrica de 3 amperes. Tá? Vou colocar correntes mais fáceis. Corrente elétrica de 3 amperes é um valor muito grande, tá, gente? Mas é só para ficar mais fácil de relacionar. Aqui, como ele tinha 2 pilhas em sequência, a DDP do circuito dele já não era mais 1,5. Como eram 2 pilhas, 3 volts. Aí, o que aconteceu? Ele percebeu que a corrente elétrica aqui não era mais 3, passou a ser 6 amperes. E aqui, como ele tinha 3 pilhas, ou seja, 4,5 volts, ele percebeu que a corrente elétrica passou a ser 9 amperes. Como ele era um cara muito esperto, né? Ele falou assim, uai, deixa eu colocar isso aqui em um gráfico para ver o que acontece, né? A melhor maneira de você observar o que está acontecendo, a relação entre duas grandezas, é construir um gráfico com essa relação. Então ele construiu um gráfico de U em volts por I em amperes. E aí foi colocando os dados. Olha só, a minha corrente elétrica foi 3 amperes, depois ela foi 6 amperes, depois ela foi 9 amperes. Quando ela era 3 amperes, eu tinha uma DDP de 1,5 volt. Então vamos lá. Antigamente a galera fazia isso na mão, né? Fazia isso num papelzinho quadriculado, igual eu estou fazendo aqui. Hoje em dia você pega os dados, coloca em páginas da internet e já te dá o gráfico pronto para você saber o que está acontecendo, né? Em laboratório de física se usa programas que geram gráfico e tal, que são mais potentes. Tá? Não precisa nem de supercomputador hoje em dia, antigamente até precisava. Não na época do Ohm, que nem tinha computador. E quando a corrente era 9, ele percebeu que
Desculpa, quando a corrente era 9, ele percebeu que a DDP era 4,5. Colocando isso num gráfico, fica muito evidente que isso aqui é uma função de primeiro grau. Né? O que é uma função de primeiro grau? É uma linha reta, olha só. Todos os pontos são conectados por uma linha reta. E, né, ele percebeu que quase todos os metais eles se comportavam dessa forma, para baixas temperaturas, para baixas correntes. Tá? Se não esquentasse demais, todos eles tinham esse jeitão de gráfico. E ele falou assim, ó, toda vez que eu fizer um gráfico de U por I, e dessa relaçãozinha aqui, linear, eu vou falar que esse resistor é um resistor ômico. Por quê? Ué, porque meu nome é George Simon Ohm, eu vou usar o meu nome para isso. E o que é um resistor que não é ômico? Que a gente fala não ômico. É qualquer outro gráfico. Se for uma parábola, é não ômico. Se for uma hipérbole, é não ômico. O resistor ômico ele tem que ser uma linha reta. Tá? Alguns gráficos vão ser mais inclinados. Eu poderia ter um gráfico mais inclinado assim. Outros menos inclinados, dependendo do material que eu colocasse aqui. Se eu trocasse essa lâmpada por outra, eu teria um gráfico mais inclinado um pouco. Tá? Se eu colocasse duas lâmpadas, meu gráfico seria menos inclinado. Depende das lâmpadas que você utilizar e assim por diante. E disso aqui, ó, desse gráfico, ele tirou a primeira lei de Ohm dele. É desse gráfico que vem. Ele pensou que a relação entre a DDP, a voltagem, a tensão de um circuito, lembra, tem 3 nomes possíveis, e a corrente, era dada por uma função de primeiro grau, né, em que ele falou que você poderia expressar ela assim, ó, U é igual a R vezes I. E o que é esse R? O R é a resistência do circuito. É a resistência do circuito. No gráfico, o que representa a resistência do circuito? Aqui. Porque o U é o nosso Y. Né? É o Y de X. Né? O I é o nosso X. O que é o R? O R é o A de uma função de primeiro grau. Esse A é o chamado coeficiente angular. Tá vendo? Se eu quiser calcular o R em um gráfico, é só eu pegar a variação do que está no Y e dividir pela variação que está em X. Ou seja, isso aqui, né, é a inclinação do gráfico. Ou seja, é nossa variação de U pela variação do I no gráfico. Se o resistor for ômico, para resistores ômicos, essa resistência é constante. A inclinação do gráfico é constante se R é ômico. Então, se você faz essa conta mais de uma vez num gráfico e acha valores diferentes, significa que a sua resistência não é ômica, que o valor dela está variando. Tá? Aqui, se você fizer, você vai achar sempre o mesmo valor. Quer apostar? Olha só, qual que é a resistência elétrica dessa lâmpada no primeiro circuito? Se eu quero calcular a resistência elétrica, é só eu fazer, né, o U dividido por I. U igual a RI. Então, toda vez que eu quiser calcular a resistência, é só eu passar o I dividindo. É o U dividido por I. Então, por exemplo, a resistência elétrica aqui no meu primeiro circuito é 1,5 sobre 3, que dá meio. Se eu pegar a resistência elétrica aqui nesse segundo circuito, eu vou pegar 3 dividido por 6, que também dá meio. Se eu pegar aqui, a resistência elétrica vai ser 4,5 dividido por 9, que também dá meio. Afinal de contas, essa lâmpada é um resistor ômico. Por quê? Porque a resistência dela é constante. Toda vez que eu calculei, eu meio. Tá, meio o quê? Toda grandeza na física precisa ter um valor, né? Meio o quê? Como você mede uma resistência? Primeira lei de Ohm, né? No alfabeto grego, existe uma letra chamada letra ômega.
ômega, ohm. Então, ele gostou desse trocadilho, né? Ômega, ohm, com o sobrenome dele. E a letra ômega, ela é uma ferradurazinha. Então, ele colocou a corrente elétrica sendo medida em ohms, que é o sobrenome dele. O Newton não fez a força medida em newtons. Ele fez a resistência elétrica medida em ohms. E para simbolizar, ele usou a letra grega ohm, que é um trocadilho com o nome dele aí, o último nome dele. Certo? Então, o que é a primeira lei de Ohm? É essa equaçãozinha aqui, que governa todo e qualquer circuito. Por mais complexo que esse circuito seja, você sempre vai utilizar a primeira lei de Ohm nele. Tá? Significa que a DDP, a voltagem em um circuito, ela depende da resistência e da corrente. Elas são grandezas que se relacionam, DDP, voltagem e corrente, dentro da primeira lei de Ohm, que é uma lei muito importante, que tem que decorar, porque vai cair no Enem. Né? A competência 5, habilidade 1, fala que o aluno tem que ser capaz de dimensionar, analisar circuitos elétricos de uso cotidiano. E todo circuito elétrico de uso cotidiano tem que obedecer à primeira lei de Ohm. Todo e qualquer circuito